E aí, meus jovens, como foi o início da semana? Foi aí de compra, de olhar? Deixe abaixo no seu comentário. Porque no mercado já começamos a semana com um pau torando no centro, meus amigos. Empresas aqui com quedas fortes nas suas ações. Não foi um dia de queda generalizada. Inclusive, Ibovespa fechando aqui com uma queda de 0,48%, mas se segurou, entrou força compradora ali na região dos 130 mil pontos. Mas agora, para o segmento de siderurgia e metalurgia, o negócio não está muito bom, não. A que se segurou mais hoje foi a ação referência no setor Vale. Vale chegou a dar uma derrapada feia aqui no início do pregão. Parecia que ia cair muito ao longo do dia. Chegou a cair aqui, ó, 1,3%. Quando estava aparecendo que ia para os 2%, deu uma reagida. Chegou a subir aqui ao longo do pregão 0,9% e fechou com uma alta de 0,31%. Mas o negócio não terminou muito bom para as ações da Uzi Minas, não, meus amigos. Uzi 5 renovando mínimas. Chegou a bater hoje nos 5,42, também entrou força compradora nessa zona, certo? Mas com isso, o Zen 5 renovou mínima aqui lá de outubro de 2023 e tá negociando agora numa faixa de preço que negociava ali na metade de 2020, na metade de 2020. Lá em 2020 chegou a bater na região dos 4,70, mas assim que bateu nos 4,70, subiu bastante, foi buscar lá a região dos R$ 20. Os em 3, mesma coisa, renovando mínimas também, mínima do ano, mínima dos últimos anos, também está na região que negociou lá na metade de 2020. Então o que é que nós temos de novidade aqui para os Minas? Aquelas costumeiras atualizações de recomendações de compra, recomendações de venda, certo? E hoje, quem começou a semana balançando aí o segmento de siderurgia e metalurgia foi o JP Morgan, meus amigos. JP Morgan falou o seguinte: olha, agora nós vamos mudar a nossa recomendação das ações da Uzi Minas de compra para venda. E além disso, vamos cortar aqui o preço-alvo em nada mais, nada menos do que 50%. Antes, nosso preço-alvo era em R$ 11, agora nós achamos que o preço justo é 5,50. Onde que os Minas 5 foi bater hoje? 5,42 e fechou ali nos 5,60. Então, de acordo com o JP Morgan, essa aqui é a região de preço justo da Uzi Minas. Minha opinião, qual é o preço justo aqui para as ações da Uzi Minas? É o preço que você encontrar no dia que você for aportar. Não se preocupem com preço. Se preocupem aqui, no caso de empresa boa, como é o caso da Uzi Minas, em aumentar a quantidade de ações. E se cair, cara, isso é matemática. Vamos dizer aqui, ó, só um exemplo. Você vai botar na sua realidade. E você invista aqui R$ 1.000 todo mês, vamos dar só um exemplo. E você invista nas ações da Uzi Minas. Hoje, o preço está 5,60. Então hoje com R$ 1.000, você compra 178 papéis. Se bater ali naquela região mais abaixo, 4,60, né? Você de 178 papéis já compra aqui, ó, com o mesmo valor financeiro 217. Pode parecer pouco, mas não é. Só aí, ó, com o mesmo valor financeiro você tá pegando mais 39 papéis. Então são 39 papéis a mais. É muito melhor você pegar ali do que você pegar, por exemplo, onde estava em junho, ó, junho, julho, 8,70. 1.000 dividido por 8,70, pronto, ó, 114, arredondando, né, daria uns 115 papéis. Então agora, ó, com a região lá, se for, por exemplo, a 4,60, você vai estar comprando quase o dobro de papéis com o mesmo valor financeiro. Isso no longo prazo faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque depois que o mercado voltar a subir, você sobe com mais ações. Imagine aqui, por exemplo, quem aportou ao longo de todo esse período aqui de queda, ó, da Uzi Minas. Ó. Quando esse preço voltou a subir, explodiu. Ó. Quantas ações ele comprando aqui periodicamente, ele já não estava? Como é que estava o preço médio dele? Como é que estava o custo de aquisição dele? Lá embaixo. Então, a Uzi Minas, ela foi rebaixada aqui pelo JP Morgan
por 3 motivos e a recomendação agora de venda, certo? A referência continuam a seus papéis da Vale, explica que em parte o papel ter se segurado aí, já que o minério de ferro caiu bastante lá na China, ó, queda de 3% hoje, chegando aqui na região dos 668 yuans, o que dá em dólar um pouco menos de 95 dólares por tonelada de minério de ferro. Então, na opinião do JP Morgan, os em Minas está na hora de vender. Agora a Vale é a referência, teria um potencial de alta aqui ainda de mais de 30%. O preço-alvo também foi reduzido, certo? De R$ 85,00 para R$ 77,00. Bradespar também teve preço-alvo reduzido, de R$ 27,50 para R$ 24,00. Potencial de alta aqui também de 30%. E recomendação da CSN tá neutra. Vale e Bradespar é compra. E CSN, preço-alvo tá lá nos 13,50. Era, né? Depois foi para 13. Potencial tá aqui, potencial de aproximadamente 17%. Então, por que agora não vale mais a pena investir na Uzi Minas, de acordo com o JP Morgan, mesmo com os papéis caindo 38% nos últimos tempos e negociando aqui abaixo dos patamares que ela negociou aqui lá na época da pandemia de 2020. O mínimo que bateu aqui, ó, na Covid, naquele período mais turbulento, foi R$ 3,00. Imagine se os Minas chegar aqui, ó, R$ 3,00. Cara, como é que essa empresa agora, ela vai estar pior, ela vai ter mais riscos, do que na época da pandemia, uma coisa que estava assolando o mundo, assolando a economia global. Então, o potencial aqui, na minha opinião, a probabilidade, claro que pode cair mais aí e afundar, mas a probabilidade, no médio prazo, de tocar aqui na região dos 10 ou 8, região intermediária, é maior do que esse papel ficar ali muito tempo abaixo dos R$ 3,00. Significa que não pode tocar nos R$ 3,00? Não tem como saber. Ninguém sabe o que vai acontecer no mercado, não. Agora eu sei que um papel, depois da subida toda, não é muito interessante comprar. Onde é que aparecem essas recomendações de compra, na grande maioria das vezes? Quando os papéis estão aqui, ó. Já subiram bastante. E aqui embaixo vem todo esse clima aí, né, de venda. É muito bom você conhecer a empresa que está sendo abordada. E agora, essa mudança para a recomendação do setor envolve a nova perspectiva para o minério de ferro nos próximos anos. Eles esperam que a tonelada do minério de ferro fique por volta de 110 dólares por tonelada no ano de 2024. Então o dólar, em relação ao que está... O dólar não, o minério de ferro onde está até agora teria um potencial de valorizar aqui ainda 15 dólares por tonelada. Será que a Uzi Minas não seria beneficiada desse aumento? Lá em 2025, ó, 100 dólares por tonelada e em 2026, 95 dólares por tonelada. Então, a trajetória, a expectativa do minério de ferro é decrescente. Mas, independente disso, a empresa está enfrentando aqui o que a XP não, JP Morgan chama de o tripé que está atrapalhando a empresa, né? São os custos de produção, que não diminuíram aqui, mesmo após os últimos investimentos. A China não está dando aqui os estímulos esperados que o mercado poderia esperar. A economia da China está crescendo menos e o governo chinês está, sim, adotando medidas para estimular, mas ao mesmo tempo não querendo estimular demais, estimular o mínimo possível. E, como já foi falado antes, a queda aqui no preço do minério de ferro. E em relação à companhia, como é que ela tá? Vou mostrar aqui com vocês. Ó. Última atualização importante. A empresa anunciou aqui a emissão de 1 bilhão e 600 milhões de dólares com a sua 10ª emissão de debêntures. Então ela está fazendo aqui a emissão de dívida, mas é super normal. A empresa é uma empresa super endividada? Não é. Agora, nos últimos trimestres, sua receita está aqui, ó, estagnada. Estagnada, tendendo a uma leve queda. No segundo trimestre de 2023, estava na faixa dos 6 bilhões e 900 no trimestre, e agora estava em 6 bilhões e 350. EBITDA, ó, ele está decrescente desde o quarto trimestre de 2023. Então, realmente, a situação de resultados no curto prazo da companhia não está dos melhores. Tanto que a empresa bateu ali em 975 milhões de reais em lucro no quarto trimestre de 2023 e foi minguando para 36 milhões de lucro no primeiro trimestre e no segundo já deu 100 milhões de reais de prejuízo
E no terceiro, 2023, já tinha dado 166 milhões de reais em prejuízo. Agora, endividada, a empresa não está de jeito nenhum. Relação dívida líquida sobre o EBITDA deu uma subida aí nos últimos trimestres, de negativo, ou seja, a companhia tem mais dinheiro em caixa do que em dívida líquida, para uma alavancagem de 0,79 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, totalmente aqui desalavancada a companhia. E ela tem investimentos diminuindo, descendente, e na parte de débitos, ela só vai ter aqui uma dívida um pouquinho maior a partir de 2026. Então, 2024, 2025, o caixa da Uzi Minas vai estar bem tranquilo. Em relação aos ativos, ela tem as ações Uzi 3 e Uzi 5, as ações ordinárias e as ações preferenciais. Dividend yield, as ações 5 estão ganhando por volta de 5%. As ações ordinárias estão ali com 4,6%, PL da 5 é um pouquinho maior do que a da 6 e o P sobre VP muito parecido. Então o melhor custo-benefício, na minha opinião, são as ações 5, até porque a 5 ela tem uma liquidez muito melhor do que as ações 3. Enquanto que a 5 negocia em média 80 milhões de reais, as ações 3 negociam apenas 2 milhões de reais. Então a diferença é muito grande para você conseguir um spread melhor, né? Então, o spread dá 5, diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda é muito melhor, certo? Mas qualquer um desses ativos, para quem gosta do longo prazo, atende perfeitamente.